gente! Meu nome é Isabela. O meu é Isadora. E a gente está começando mais um episódio de Profissões em Pauta. Bom, a nossa convidada de hoje, ela fez seu bacharelado em Direito na Faculdade de Direito no Sul de Minas, que é uma faculdade privada e que tem convênio com diversas instituições no ensino exterior. E ela também realizou inúmeras pós-graduações, todas também em universidades privadas. Ela cursou Direito Constitucional na mesma faculdade da sua primeira graduação. Também cursou Direito Tributário, Controladoria e Gestão Financeira de empresas na famosa FGV, Fundação Getúlio Vargas. Também fez Direito Imobiliário no Instituto Legale e hoje em dia tem uma empresa, uma imobiliária, que caça imóveis para estrangeiros aqui no Brasil e também oferece todo o suporte jurídico e fiscal relativo a essas transições. O nome dela é Cristiane de Paula e bom, a gente posso está me muito apresentar, feliz. gente? Meu nome é Cristiane de Paula, sou advogada já há 20 anos e atuo atualmente na área de direito imobiliário. Eu tenho uma empresa, uma imobiliária, cujo foco é a prestação de serviços, para estrangeiros, sobretudo na Europa, na França, onde nós buscamos propriedades de alto padrão e auxiliamos esses estrangeiros interessados na aquisição de imóveis no Brasil em todas as transações jurídicas mesmo e os reflexos fiscais dessas operações. Então é isso, estou muito contente de participar do podcast, honrada de poder contribuir aí com vocês, tá bom? Para a escolha, de repente, de um futuro promissor, ou de repente apresentar alguma possibilidade, que vocês ainda não possam vislumbrar, e é isso. Bora! Muito obrigada, viu, por estar participando aqui com a gente. E nossa primeira pergunta tem relação com as faculdades que você optou por fazer todos esses cursos que você fez, que eram todos particulares. E a gente queria saber um pouquinho do porquê que você decidiu fazer particular, que geralmente a gente comenta mais sobre as públicas, e tudo mais. E se você pudesse contar um pouquinho da sua experiência nas faculdades e o processo seletivo para entrar nelas. Tá, então, na verdade a minha escolha por instituições particulares decorreu da minha posição, Eu sou de uma família de classe média, então eu estudei na Faculdade de Direito Sul de Minas, porque eu residia em São Paulo, depois me mudei para Minas e lá era a única faculdade de Direito que havia, que é uma faculdade muito boa, de renome, E como você disse, mas era a única faculdade e a única opção na área do direito. Então, por isso eu optei por uma instituição particular. Depois eu já logo comecei, vou contar aqui para vocês, Eu acho que de repente no decorrer das perguntas aí, logo após a faculdade fiz uma pós de constitucional também ligada à faculdade, depois comecei a estudar muito para concurso público. Então eu fazia cursinhos particulares que eram já destinados para determinados concursos e tal. E aí acabou que no decorrer da minha história eu fui cursando instituições privadas, mas não, com certeza, gostaria muito de ter feito, por exemplo, São Francisco e tal, mas a história de vida me levou para outros caminhos. E também, levando em conta a pressão que muitos pais fazem em seus filhos para cursar faculdades tradicionais e cursos tradicionais como a engenharia, a medicina e o próprio direito, queria saber se essa escolha de fazer direito veio de você mesmo ou se houve uma pressão dos seus pais. Então, não. Na verdade, desde nova, assim, eu sempre gostei muito de algumas atividades, Eu gostava muito de filmes policiais, de investigação criminal. Então, eu sempre, acho que muitas pessoas que optam por fazer direito fazem pensando no direito penal, A grande maioria. Sim. E assim, então eu tinha uma inclinação, sim, para o direito. Mas no decorrer da minha vida eu acabei também indo um pouco para o lado da educação física. Então eu gostava muito da atividade física, eu malhava bastante. Então a minha primeira faculdade foi de educação física. Eu cursei até o 3º ano em educação física. Mas sim, existia uma pressão muito grande da família, principalmente porque na época a educação física não era uma profissão assim tão em ascensão como é hoje em dia, Então havia assim uma pressão grande para que eu fizesse direito, largasse da faculdade, fizesse direito, e foi o que aconteceu,
E depois, no início, não sei se vocês vão vir a perguntar isso futuramente, nas próximas perguntas, mas eu comecei a cursar Direito. No primeiro ano, a gente tem matérias ainda muito teóricas, né? Muito relacionadas à parte introdutória do direito, né? A história, enfim, a parte... Você estuda economia, você estuda histórias, introdução ao direito, então... É muito teórico e você ainda não consegue entrar no direito propriamente dito, né? Na parte prática, você não consegue ter uma noção ainda de como seria a sua atuação dentro do direito. Então, você fica um pouco confuso, você fica um pouco mais... Se perguntando por que você tá lá, né? Sim, sim. E essa minha dúvida, eu fiquei com essa dúvida até mais ou menos o terceiro ano de faculdade. Foi aí que eu comecei a me encontrar dentro do direito. E é isso. E aí, em relação a essas matérias mesmo que você está falando que no início do curso, até mais posteriormente, teve alguma matéria assim que te chamou mais atenção, que te levou a fazer, por exemplo, depois cursar o direito imobiliário, o tributário? Sim, sim. No decorrer da minha faculdade, né, a gente tem que fazer estágio em alguns lugares, principalmente a partir do quarto ano, você já começa, a partir do segundo ano, você já começa a introduzir nas matérias propriamente ditas, nas matérias assim, direito civil, direito, você começa a ter uma noção mais prática aí das áreas do direito, né? E aí, no caso, a partir do quarto ano, você escolhe o estágio em alguma dessas atividades. Geralmente, na minha faculdade, havia uma ênfase muito expressiva para o direito do trabalho. Então, eu fiz uma especialização, um estágio na área de direito do trabalho e depois na área de direito civil, no escritório. Então, aí eu fui meio que tomando ciência aí, né? E, enfim, me familiarizando com essas áreas do direito. Mas em relação ao direito imobiliário, foi uma história assim muito longa, porque quando eu me formei, eu fui mãe muito jovem, eu fui mãe com 15 anos, então eu não tinha um tempo muito extenso para estudar para concurso, que era o que eu queria. Lembra quando eu falei para vocês que eu tive o interesse, a princípio, de fazer direito? Sim. Em decorrência porque eu gostava muito de direito criminal e tal. Então, logo quando eu terminei a faculdade, eu já iniciei alguns cursinhos, né? Para concurso público na área de magistratura, de promotoria, né? E aí, só que eu não podia ficar só estudando, eu tinha que trabalhar. Então, eu acabei me associando a uma outra pessoa mais experiente que eu e advogando alguns anos na área de direito civil. E aí, diferentemente da capital, aqui em São Paulo, nós do interior, advogados do interior, eles atuam de forma mais abrangente dentro do direito. Então, eu tive uma experiência muito ampla em todas as áreas do direito, que eu atuava no direito civil, mas eu atuava na área de direito de família, na área de direito contratual, na área de direito consumidor, então eu consegui ter uma visão bem ampla. O segmento do direito imobiliário veio na minha vida de uma forma muito surpreendente e bem, assim, até recente, na verdade. Faz 10 anos que eu atuo na área de direito do imobiliário e ele decorreu de uma atuação, assim, eu comecei, na verdade, a atuar em outras áreas de planejamento tributário, fiscal e tal, e aí eu comecei a entrar dentro de uma vertente aí de holding patrimonial, que é uma área um pouco complexa do direito, e eu acabei tendo que me especializar em direito imobiliário para poder atribuir aí mais expertise dentro das minhas tarefas, né? Dentro das minhas atribuições. Mas é a área que eu atuo atualmente e que, sobretudo por conta da minha empresa, né? Que é uma imobiliária, então que contribui muito. Sim. E eu queria saber quais foram as primeiras oportunidades de emprego depois que você saiu da faculdade, que você se formou, e se esse é um processo rápido ou demorado? Então, na verdade, assim, eu atuei como estagiária em alguns escritórios, né, no sul de Minas. Então, e logo eu fui uma pessoa que tive experiências muito como profissional autônoma. Então, eu tive o meu próprio escritório, passei algum tempo prestando concurso para promotoria, para magistratura. E aí, depois de algum tempo, depois de um tempo atuando como profissional autônoma, eu precisava de me dedicar mais para o meu foco, para o meu objetivo, que era concurso. Então, eu acabei advogando para a esposa, na época da minha cidade, do prefeito que na época
era também gestor de uma fundação, a esposa dele era diretora de uma fundação ligada à prefeitura. E aí ela me convidou para ser diretora dessa fundação, diretora jurídica dessa fundação, e foi quando eu me tornei diretora de um programa de medida socioeducativa para menor infrator, né? Nossa, tinha um cargo comissionado na administração pública, então foi uma área que me trouxe algumas experiências, né? Em termos de contratação, embora, né, eu fosse uma funcionária contratada pela administração, mas na sequência também eu atuei em um escritório de advocacia de Belo Horizonte, um escritório grande, no qual também eu fui convidada para trabalhar nesse escritório, e lá foi quando eu comecei a desenvolver aí alguns trabalhos que me chamou a atenção e que, no caso, depois exigiu que eu fizesse a especialização em direito imobiliário. Então, eu não tive muito essa experiência de buscar o emprego, né? De passar por este processo seletivo, essa triagem. Eu não tive muito essa experiência. Mas eu reconheço como, muitas vezes, como pessoa que não foi contratada, mas eu já contratei algumas pessoas, eu percebo que acho que quando você faz o que você gosta, acho que quando você está comprometido com aquilo, eu acho que quando você tem maior interesse de estudar, você tem maior interesse de se qualificar. Então, eu acho que um processo seletivo não tem a ver com uma competição entre você e os outros, tem a ver com um objetivo que você tem para você. Então, o seu maior desafio é com você mesmo. Então, eu acho que é muito válido e eu acho que a gente não tem que ter medo do processo seletivo. E se não der certo, e se alguém falar que você não passou, que você não é capaz ou que você não está apto para aquela atividade, isso não significa que seja de fato verdade. Às vezes você está num mau momento, você está num momento em que você não está legal ali para fazer uma prova, você não está concentrado o suficiente, né? E às vezes nem é aquele trabalho, não era para ser aquilo, era para ser outra coisa. O universo traz caminhos aí, né, que leva a gente para os lugares mais inesperados, e é o lugar certo, geralmente é o lugar certo. Então é isso. E você tinha mencionado também que por fazer fazer universidade, né, mais no interior, que você tinha uma visão mais ampla do direito. Isso também influenciou em você estar mais apta para... É porque assim, eu tive vários parceiros, advogados de escritórios de renome aqui em São Paulo, depois quando eu vim para cá e quando eu comecei a atuar em empresas aqui, como profissional autônoma, né, prestando consultoria para empresas na área de construção, corporação, que a gente depois pode falar a respeito. Mas o que eu pude perceber dos meus parceiros enquanto atuante lá e aqui, né, depois que eu comecei a atuar aqui, é que aqui assim existe mais uma demanda para especialização. Os profissionais aqui, principalmente nos escritórios de advocacia, nas empresas, eles são mais segmentados, né? Existem os setores ali, e os profissionais, quando já entram, já como estagiário, eles já são direcionados ou começam a atuar em determinada área e já começam a se especializar naquela área. E aí, às vezes, falta uma experiência mais abrangente, porque o direito é muito importante que você tenha uma visão abrangente de todas as áreas, até se você for atuar na parte de consultoria, que não é na parte contenciosa, que trata de processos, demandas judiciais, é muito importante que você tenha, até para contencioso mesmo, que você tenha uma visão abrangente de todas as áreas para você poder executar melhor o trabalho, conseguir raciocinar melhor, de repente fazer um trabalho que seja, ofereça mais segurança jurídica para a parte e tudo mais, que você está prestando serviço. Porque o direito está interligado, né? Ele está todo... existe uma interligação entre todas as áreas, então é muito importante isso. E além de ser um advogado ou advogada, o que uma pessoa que tem um bacharel em direito, ela pode fazer, assim, de profissão? Que você tinha mencionado Atuar. Também, né? Que Sim, tem porque assim... muitas opções. É que o que a gente mais fala sempre é, tipo, o advogado, né? Tipo, porque as fazer pessoas direito também advogado. confundem. Você nem necessariamente nem precisa tirar o AB se você não pretende, por exemplo, advogar, Sim. né? Então, assim, existem muitas opções e a gente não consegue vislumbrar isso na faculdade só, né? Se a gente for para a área de concurso público, existem concursos que são os tradicionais, né? Que é, no caso, Ministério Público, Defensoria Pública, Magistratura, né? E a gente tem os magistrados estaduais, federais, né? Mas tem também a diplomacia, né? Que não precisa necessariamente ser uma pessoa formada em direito, tem os auditores fiscais, né? Da Receita Federal, Estadual
e até do município de São Paulo, que ganha muito bem, né? Que aí já também não precisa ser advogado, mas precisa ser bacharel. E geralmente sai na frente quem tem o curso de direito, porque as matérias predominantes ali de atuação é o direito. Então, eu estava conversando com a Isadora outro dia na academia, uma atividade prático, desculpa se eu falar alguma coisa errada, mas prático é aquele cara que vai lá e estaciona aqueles grandes navios no porto. Então assim, é uma profissão super, né? É super curiosa essa profissão. Então, assim, até eu mesma, quando eu comecei a fazer direito, eu não tinha muita noção até da variedade de concursos que tinham não só para formar, para a pessoa que já o formado, graduado em direito, mas até para nível médio, né? Para quem estava no segundo grau, assim, né? No próprio Tribunal de Justiça. Então, a gente não tem muito essa noção. Então, é importante a gente procurar se informar, né? Se você gosta, se você é simpatizante do direito, entenda que em cada área do direito existem inúmeros segmentos que ainda não são tão explorados, né, na profissão, e que você pode, de repente, desde quando você inicia na profissão, já começar, de repente, se inteirar, né, e se especializar. Aí como você faz isso? Hoje em dia a gente tem muitas maneiras de fazer com a internet, né? Com a internet a gente pode pesquisar, buscar, enfim. Então eu acho que vale muito a pena dar uma pesquisada aí quando você tem interesse em alguma coisa para ver o que aquela área pode te oferecer. Sim. E aí, a gente queria ter uma ideia de, durante o próprio curso que você fez, a sua primeira graduação, por exemplo, você teve essa orientação do que você poderia ser, do que você poderia se tornar, de quais pós-graduações, por exemplo, você poderia fazer? Não, eu vou te falar, e eu não quero falar mal da instituição onde eu me formei, mas eu acho que se eu fosse professora, eu acho que eu com certeza teria uma atuação muito diferente. Aliás, eu acho que o ensino tem que sofrer várias reformas e alterações em vários sentidos, enfim. Mas assim, não tive nenhuma orientação nesse sentido. Assim, tinha assim algumas sugestões e tal, mas uma orientação, eu acho que deveria até ter uma grade, né? Deveria até ter uma matéria específica aí de orientação para os alunos sobre as várias possibilidades que, né, aquela profissão, oferece. Eu acho que deveria, né? Inclusive com palestras, inclusive com convidados, eu acho que seria muito válido, mas não. Então, isso é um ponto. E outro ponto também é que na minha faculdade, na verdade, eu posso dizer que eu realmente fui ter um domínio do direito nos cursinhos que eu fiz para concurso público. Então, se você gosta de direito, primeira coisa que eu recomendo, eu sei que é muito pesado, principalmente quem faz uma instituição pública, né? Mas comece a fazer um cursinho para concurso, que eu acho que é super válido, entendeu? No terceiro ano, você tem tempo, faça. Faça, porque faça o semestral pro OAB, o anual pro OAB. Primeiro porque é super difícil passar no OAB, então você já vai se preparando, né? Já vai ali treinando os métodos que são necessários, porque não basta você estudar bastante. Tem ali umas técnicas para você passar no OAB de primeiro. Tem gente que já passa de primeiro, mas tem umas técnicazinhas ali, né? Isso da lei seca, etc. Então, assim, eu acho que fazer um cursinho no decorrer da faculdade, se você tem possibilidade, né? Eu acho que é muito válido, sabe? Muito válido. Até para você conhecer de forma mais abrangente as outras áreas do direito também, de forma mais aprofundada. E como que foi a sua passagem pela OAB? Você fez essa... Eu fiz OAB 2 vezes. A primeira vez eu não passei, porque eu sou extremamente nervosa, assim, para fazer prova e tal, sou nervosa. Então, gente, isso é importante porque hoje eu me considero uma profissional qualificada, hoje eu me considero uma profissional bem-sucedida. Eu não precisei passar, como você falou, né, por toda essa trajetória aí de entrevistas de emprego, de seleção. Minha história foi um pouco diferente, mas eu sempre tive muita dificuldade, justamente por eu sempre fui muito tímida, então isso me atrapalhou um pouco, entende? Então, assim, nesse sentido. Então, desculpa, eu perdi o foco da sua pergunta, que era... A OAB.
da OAB. Então eu ficava nervosa quando eu ia fazer a prova do OAB. Então na primeira prova do OAB eu já tinha feito muito concurso, cursinho e tal, tinha estudado, mas eu não consegui nem terminar a prova, de tão nervosa que eu fiquei. Aí na segunda prova fui mais relaxada, fui mais calma, aí consegui finalizar e passei. Mas falando sobre a OAB, é difícil, não é fácil, tá? É uma prova difícil, você tem que estudar realmente. É óbvio que tem pessoas que têm mais facilidade. Meu filho passou de primeira. Ele nem, imagino. mas meu filho é aquele que nem estuda, sabe? Ele assim, ele fez Mackenzie e ele não estudava. É impressionante como tem algumas pessoas que têm capacidade de tem a memória visual muito impactante, né? Ela aprende prestando atenção. Então ele não precisou, então vai de pessoa para pessoa. Mas é uma prova fácil? Não é uma prova fácil, ainda bem que é difícil, porque pelo menos assim a gente seleciona um pouco. Sim. Sim. Né? E todo o processo jurídico que ocorre após o advogado entrar com uma ação judicial, até essa ação, tipo, terminar e ser finalizada, a gente sabe que demora bastante tempo. Não sei em outros países, mas aqui no Brasil demora bastante tempo. Isso chega a desmotivar o profissional a continuar naquela área? Sim. Eu mesmo larguei, eu deixei de atuar na área contenciosa. Um dos motivos foi com certeza a morosidade, porque muitos profissionais trabalham com base no êxito, no ônus do que vai receber no final, né, do resultado do processo. E assim, então, se ele trabalha com base no ônus que ele vai ter no resultado do processo, você imagina que é um processo que muitas vezes, né, pode demorar anos, porque a gente tem uma primeira e uma segunda instância. Então, o processo judicial, ele é contencioso, né? Ele provém de um litígio que existe entre as partes. Então a gente tem um primeiro grau onde você oferece uma demanda, entra com uma demanda, aí existe um prazo para que a outra pessoa se manifeste, apresente a defesa, né? Aí existe um momento em que o juiz vai analisar, né, tanto a demanda, a petição que você entrou, quanto a defesa, e vai sanear o processo, vai avaliar se as provas que foram produzidas ou que foram indicadas pelas partes, tudo bem. Aí tem uma audiência de instrução e julgamento, até que todas essas fases sejam cumpridas, e se não forem cumpridas, você agride aí o direito de defesa das partes e tudo mais. Então você tem que seguir, né, você tem que ser o devido processo legal. Então, isso vai muito tempo. A gente tem o juizado especial, né, que o juizado especial é um processo sumário, menos moroso e tudo mais, mas mesmo assim a demanda no processo, o processo do juizado especial também tem que cumprir essas fases, né? E existe prazo para que essas pessoas se manifestem, prazo para que o juiz dê a sentença, que geralmente não é cumprido, porque também pela alta demanda, né, que o judiciário enfrenta, enfim. Então, sim, demora muito tempo. E se o assunto ainda é complexo, né? Se exige uma complexidade, aí demora muito mais, porque daí tem perícia, tem técnica, e aí tem você se manifestar sobre a perícia, outra parte se manifestar. Isso é um primeiro grau. Só que para as demandas mais complexas e mais robustas, geralmente as pessoas vão para um segundo grau de jurisdição, né? Elas apelam para o Tribunal de Justiça, né, para que essa matéria seja revista, para a decisão do juiz de primeiro, para que a decisão do juiz de primeiro grau seja revista por um colegiado Tribunal de Justiça. Então aí são outras fases, né? Recurso de apelação, defesa, blá, 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 blá. Então sim, aí depois tem ainda a possibilidade de recurso dos recursos, né? Que são os embargos de declaração sobre os recursos, depois ainda a possibilidade de recurso para o STF, para o STJ, então assim, pode realmente demorar anos, uma né? vida. Bastante Eu já vi tempo. Advogado colocar na petição inicial um caixão, né? Inserir na petição um caixão e falar assim, olha, agora o meu cliente já faleceu, agora já não tem mais jeito, e aí? Então, assim, tem muitas piadas, inclusive, que a gente encontra. Então, sim, desestimula muito o profissional. E é por isso que muitos profissionais agora estão migrando para a área consultiva do direito, que é uma área que visa o planejamento, né, para que você não entre nessa esfera aí do litígio, da lide, né? Então, hoje, com essa atuação, principalmente e-commerce, principalmente essa globalização que tem, a gente tem muito essa área consultiva para evitar, inclusive, em relação à questão comercial das empresas, para que ela venha sofrer aí demandas judiciais, o que acaba comprometendo não só a questão financeira, mas o nome da própria empresa, enfim. Sim. Então, assim, a questão de planejamento, a questão consultiva, a questão da atuação preventiva hoje em dia
já está sendo visto de uma outra forma. Então, o profissional está podendo atuar mais fortemente aí dentro dessas áreas, tá? E aí, voltando um pouquinho no OAB, o Brasil, ele é o país, na verdade, que possui a maior proporção no mundo de advogados por habitantes, né? E aí a gente queria saber se existe uma grande concorrência entre os profissionais da área, porque você mencionou realmente que tem muitas áreas diferentes que a pessoa pode atuar. Então, ainda existe essa concorrência ou realmente... Olha, claro que existe concorrência em qualquer área, não só na área do direito. E hoje em dia, quanto mais capacitado você estiver, mais chance você vai ter de estar, né, de conseguir aquela vaga, ou de estar muito mais, enfim, óbvio, tá? Mas eu acho que, como eu falei, eu acho que você não tem que pensar na concorrência, entende? Porque quando você faz o que você gosta, você vai querer ser o melhor naquilo. E você vai se apresentar da melhor forma possível. Eu acho que você está sempre tentando fazer... Você só vai fazer aquilo que você pode, que você consegue. Então, quando você se preocupa com a concorrência, aquilo traz um estresse tão grande para você que eu acho que não vale a pena. Concorrência sempre existe, sempre vai existir. Em qualquer área, né? Tem uma área, pode até ter uma área hoje em dia que está sendo menos explorada, que você pode até nadar de braçada aí por um certo tempo, legal, mas não vai durar, né, eternamente. Assim, a gente está como eu falei, um mundo globalizado, todo mundo tem acesso a tudo, hoje com GPT, chat GPT, daqui a pouco nem vai ter mais profissão, né? Algumas profissões já estão até previstas para acabar, então assim, eu acho que hoje, com a tecnologia de hoje, do jeito que tá, eu acho que acabou esse negócio de se preocupar com a concorrência, né? Você tem que se preocupar com você. O que você gosta de fazer? Então, eu gosto disso. Então, eu vou me aprofundar você o melhor possível. E isso você tem que ser o melhor possível em todas as áreas da sua vida. Você tem que ser o melhor possível com a sua família, você tem que ser o melhor possível no seu trabalho, você tem que ser o melhor possível com seus amigos, você tem que ser o melhor possível em tudo, né? Na sua escola, com o seu professor. E o melhor possível também, gente, não é ser o mais fodástico, desculpe o termo. É fazer aquilo que você consegue. Se você não conseguir, assim, paciência. Eu passei muito por isso nesses últimos anos da minha vida. Eu reclamava pra você às vezes. Eu não tinha tempo, não morava no condomínio que eu tinha tudo, que eu tenho tudo. E eu mudei pra cá e simplesmente fiquei 2-3 meses na minha casa trabalhando 15 horas por dia. E sem, de repente, no calor ir numa piscina, nos fins de semana, ir numa academia. Que vida é essa? Chegou um momento que eu falei, essa vida que eu quero pra mim, a troco de quê? A troco de quê? Né? Você compromete a sua saúde, a sua felicidade, as outras áreas da sua vida. Então, tudo deve ter um limite, né? E como você disse, a concorrência já está na própria tecnologia, né? Então, a gente já tem que desvincular um pouquinho essa... Olha só, vamos pensar em concorrência para ser o melhor. É muita vaidade, né? Para ser o melhor no quê? Então, qual que é o seu propósito? Ganhar dinheiro? Hoje em dia, tá a gente fazendo aí... cantando, fazendo podcast sobre qualquer assunto, fazendo micagem aí, ganhando rios de dinheiro, entendeu? Porque tá tirando a roupa, porque tá, enfim, né? Você não precisa ser o melhor pra você. Então, assim, faz o que você gosta, do melhor jeito que você consegue, que eu acho que vai dar certo. Eu acho que essa é a receita. E ligada à pergunta da Isa, eu queria saber como que uma pessoa nessa área consegue se destacar profissionalmente, sabendo dessa concorrência. Bom, isso é uma pergunta que eu venho tentando responder todos os dias pra mim mesma. Cara, eu acho que eu pude, das experiências que eu tive quando eu me destaco, e eu tive uma lição, a maior das lições que eu recebi foi agora, recente. Quando é claro que quem não tem conhecimento não se estabelece, não se estabelece. Mas é quando você é você, quando você é simples, quando você tem humildade, você sabe, né? Você estudou, você está preparada, você gosta do que você faz e você sabe. Então você vai para uma reunião sabendo, você vai para uma apresentação sabendo, você está comprometida com o seu trabalho, porque você quer fazer o melhor para o outro,
né? Sim. Então, assim, a partir disso, quando você chega numa sala de reunião, quando você chega num lugar que você está concorrendo ali, uma vaga de alguma coisa, ou que você quer ser contratada por alguém, ou que você quer ser reconhecida, quando você age com humildade, sabendo que apesar de tudo que você sabe, na verdade você não sabe nada, você está sempre ali aberta, tem que estar sempre ali aberta para aprender, eu acho que neste momento é quando você começa a ser reconhecido de verdade. Bem filosófico, né? Quando você chega numa reunião já pensando, eu vou arrasar, eu sei tudo, eu vou chegar para conversar com o empresário e eu vou arrasar, eu sei tudo. É engraçado, você sabe tudo. Você sai dali até pensando, cara, esse cara, sabe, tá precisando de tantas soluções ali, enfim, e não me contrata. Muitas vezes você fica até revoltado. Mas quando você se desprende disso, que você simplesmente vai lá e apresenta o seu trabalho, e é humilde, e aí você pode ter certeza que aí é quando o negócio começa a acontecer pra você. Então essa foi a experiência que eu tive. Eu era um pouco prepotente, fui muito prepotente. Acho que a gente passa por várias fases até a gente encontrar um equilíbrio, até a gente encontrar uma maturidade, né, profissional. E eu cheguei numa fase de humildade plena, no sentido de que eu sempre tenho que aprender, todo dia, com todo mundo. Eu aprendo até com você. E aí em relação à remuneração, né, que é uma pauta que a gente tenta se desprender, mas é uma coisa que sempre tá ali, né? E qual a média salarial de uma pessoa, por exemplo, que acabou de sair da faculdade? E quanto tempo isso demora para ter uma ascensão, ter uma melhora, um aumento? Então, eu acho que a média hoje está um pouco melhor, mas depende muito, né, do escritório que você vai trabalhar, da empresa que você vai trabalhar. Tem umas que tem uma política ali que valoriza mais os estagiários e os empregados, né, os funcionários e os profissionais júnior e tal. Sim. Mas depende muito. Mas eu acho que a faixa salarial gira em torno ali de 2 salários, 1,5 salário, 2 salários, né? Isso eu tô dizendo para uma pessoa que vai contratar, vai trabalhar no escritório, vai trabalhar numa empresa. Sim. E aí eu acho que varia muito do plano de carreira que essa empresa, que esse escritório oferece, né? Mas eu acho que quando você começa a perceber, que é muito o que eu falo pro meu filho, que você tá estagnado num lugar, bom, já aprendi tudo que eu tinha para aprender nesse lugar, tô ganhando dois. Porque eu acho assim, no início, quando você tá saindo ali da faculdade ou tá procurando estágio, eu acho que, gente, não tem nem... Claro, tem gente que precisa, tem gente que tem necessidade, né? Mas mesmo quem tem necessidade, se é uma área que ele gosta muito, ou se é uma área que ele tá vislumbrando ali, que ele pode ter um crescimento mais acelerado, que ele... vale a pena ele não pensar muito também na remuneração, né? Porque quando você mostra pro seu chefe que você quer aprender e que você tá interessado, ele também vai enxergar isso em você, ele vai te dar mais oportunidades. Sim, você pode ser até, por exemplo, recomendado, coisa do tipo. Não, ele vai meio que tipo, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu trabalhava no escritório de direito, no escritório de advocacia de renome e tal. Nesse escritório, às vezes você passava, os advogados passavam e deixavam o chão ficava com marca de pé. Então tinha, numa empresa, você nunca vai ter só a sua atividade para fazer. Às vezes a secretária não tá, e você precisa lá imprimir um negócio, entendeu? Ou às vezes tá uma marca no chão, que vai entrar um cliente, que vai comprometer a imagem do seu escritório. E as pessoas, elas pensam muito dentro da caixinha, elas não trabalham, eu tô aqui fazendo a minha atividade, é o que importa, acabei e vou embora. Então, se você quer crescer na sua profissão, e não só para ser reconhecido, mas para você aprender mesmo, para você se sentir melhor naquele ambiente, eu acho que você tem que ter uma visão mais abrangente, entende? E aí você tendo essa visão, você consegue demonstrar interesse, demonstrar que você está preocupada com a empresa, e aí você vai ter uma chance de crescimento muito maior do que aquela pessoa segmentada que chega e faz o trabalho dela e acabou. Sim. Então eu acho que isso é importante. E o que te fundou? O que te fundou? O que te motivou? Gente, eu falo muito, né? Eu falo muito, vocês têm que me dar umas cortadas aí. Eu falo demais. O que te motivou a fundar a sua própria empresa com um objetivo tão específico, que é de caçar imóveis para estrangeiros aqui no Brasil? Então, quando eu comecei, eu entrei na área de direito imobiliário, porque nesse escritório que eu trabalhei de Belo Horizonte, achei muito interessante que eu exerci uma atividade lá que é um pouco assim, não é muito comum na área do direito. Eu fui contratada, na verdade, para apresentar o escritório, para vender o escritório para
a atuação do escritório para empresas, na área de planejamento tributário, etc. E era uma área que eu não tinha domínio. Já tinha iniciado uma pós de tributário, não parei no meio do caminho, então assim, eu não tinha muito domínio da área. Então comecei a atuar, assim, meio que meu chefe era um líder, ele era um cara muito legal, ele era um cara que via o potencial nas pessoas, e ele via que de repente eu tinha esse jeito mais pro comercial, e ele falou, olha, a expertise do escritório está aqui, tá bom? A gente atua dessa forma, então você faça a prospecção das empresas, vai atrás das empresas, e a gente também atua com outro nicho de trabalho muito interessante, que foi o que comecei a desenvolver depois. E aí, vendendo o escritório, eu tive que começar com essa tarefa de vender o escritório, o foco principal era o planejamento tributário para empresas, eu comecei a ter que me virar nos 30, né? E aí eu comecei a me especializar em outras áreas, a entender outras áreas. Também o escritório era full service, tinha um foco mais específico, o forte do escritório era a parte de planejamento tributário, mas também atuava na área trabalhista, civil, etc. Então, eu acabei transitando ali por todas as áreas e de repente me segmentando numa área que eu gostava mais, que era do planejamento patrimonial e sucessório, que era relacionado às holdings patrimoniais, né? E cujo escopo, um dos escopos é a sucessão em vida, né? E a antecipação da legítima. E aí, nesse meio tempo, eu acabei... Eu já perdi o... Pergunta, né? Eu também. Perdi o foco da pergunta, gente. O que te motivou a fundar sua própria empresa? Então, nesse meio tempo eu fui atuando na área de direito imobiliário, na parte de consultoria, porque daí eu fui conhecendo essa atividade mais consultiva por conta desse escritório, da atuação desse escritório. E aí foi quando eu fui por conta da questão, né, da atividade de planejamento, eu fui entrando com mais profundidade na área do direito imobiliário, do planejamento imobiliário, também associado a questões aí tributárias, né, de tributário imobiliário, etc. Então, eu acabei me voltando muito para o direito imobiliário. E depois de alguns anos de atuação nesse escritório, eu saí do escritório e acabei atuando na área, prestando serviços, né, de consultoria imobiliária para pessoa física, pessoa jurídica e também de holding patrimonial, planejamento patrimonial e sucessório. Nesse meio tempo, meu filho terminou a faculdade, né, no Mackenzie, e mudou para a França, foi fazer 2 mestrados na França. Fez um na Sorbonne e fez um na Universidade do Dauphine, em Direito Internacional e Direito Imobiliário Internacional. E aí, de Planejamento Patrimonial. E aí, ele começou a atuar no escritório, no Family Office lá na França, e começou a me indicar, porque eu atuava na área imobiliária, começou a me indicar alguns clientes investidores que tinham interesse em comprar imóveis no Brasil. Então, eles obviamente, né, adquiriam imóveis de um corretor que, pela legislação da corretagem, ganhava 5% pela aproximação, e eu, que tinha que fazer toda a estruturação jurídica, muitas vezes o imóvel não estava em condição de ser alienado, né? Eu tinha que fazer toda a preparação, acabava orientando esses estrangeiros também da melhor forma de adquirir estes imóveis no Brasil, se era pela pessoa física, se era pela pessoa jurídica, fazia due diligence, que é a análise, né, da documentação imobiliária do proprietário, e muitas vezes atuava fortemente na regulamentação, na regularização da propriedade propriamente dita para poder viabilizar o negócio. E recebia um valor que era bem inferior ao corretor, que só fazia aproximação. Eu falei, tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada. Então, o que a gente procurou, então, desenvolver, eu em sociedade com meu filho e mais um sócio da França e uma advogada que atua comigo, uma imobiliária especializada na captação de imóveis de alto padrão no Brasil para investidores estrangeiros. Só que a gente acopla esse serviço de corretagem esse serviço jurídico, né, de análise da due diligence imobiliária, que é a análise do imóvel, análise da propriedade, da formatação, do estudo da melhor formatação que esses estrangeiros, melhor forma para que esses estrangeiros adquiram imóveis no Brasil, né? Orienta eles sobre outras perspectivas também, por exemplo, de adquirir um visto de residência no Brasil com aquisição de imóveis. Então, assim, a gente tem uma amplitude dentro do direito imobiliário, do direito fiscal, que atende aí os investidores de forma bem abrangente. A gente tem uma atuação bem abrangente no caso.
para tornar esse trabalho de corretagem mais seguro, né? E para estimular mais o investimento do estrangeiro aqui no Brasil. É isso. E, assim, me parece, assim, que a sua vida profissional teve uma fluidez muito grande, né? Assim, muito... meio facilitada, não exatamente. Obviamente que você trabalhou muito pra tudo que aconteceu, mas foi bem fluido. Eu não sei se é assim, né, que acontece com todo mundo que, por exemplo, entra no trabalho, nesse ramo, né? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas às vezes ficam presas numa coisa que ela não gosta, atuando no escritório, numa área contenciosa, civil, trabalhista, ou às vezes até gosta, mas tá de saco cheio, porque é todo dia a mesma coisa. E eu sou uma pessoa muito instável, assim, eu tenho estabilidade, eu não consigo ficar parada no mesmo lugar. Então, Por isso também que você se tornou mais autônoma, tipo, a maior parte do tempo atua mais como autônoma. eu não consigo. Eu sinto que alguma coisa não tá legal ali, ou que, por exemplo, uma pessoa. Eu não consigo também só fazer o trabalho pelo dinheiro, e aí trabalhando numa instituição corporativa que eu vejo que isso me incomoda, e ficar com aquele trabalho robotizado também me incomoda. Mas só que as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas incomodam sim, se sentem incomodadas, mas elas continuam, elas são acomodadas. Eu não consigo me acomodar. Então eu corri vários riscos durante vários momentos da minha vida, no sentido de falar, não, eu não vou fazer mais isso, não gosto disso, eu vou partir para um outro ramo, para uma outra atividade, e fui. Deu certo, né? Então, é o que eu falei, quando eu descobri que eu estava fazendo o que eu queria, claro que tem um tempo, né? Que você também não pode largar, você tem uma preparação, mas eu acho que você tem que ter coragem para seguir a sua intuição sempre. E você recomenda que os novos profissionais atuem mais como autônomos também? Eu recomendo porque, assim, como a gente fala, como a gente está conversando aqui, a concorrência existe, né? E o mercado está muito competitivo. E, assim, eu tenho pessoas que gostam da rotina, tem pessoas que gostam de estar no lugar e gostam de repente, de sentir que tem ali uma tarefa a ser cumprida, né? Assim, mas mesmo assim, eu acho que a gente tem que buscar uma evolução. Então, eu acho que... eu não recomendo que a pessoa seja autônoma, não é isso. Tem pessoas que se sentem bem trabalhando para uma instituição, porque ali ela tem um direcionamento. É difícil você trabalhar sem um direcionamento. Às vezes eu me sinto muito perdida, né? Tem que ser uma pessoa muito... Eu admiro muitas pessoas para quem eu trabalhei, que conseguiram ali, né, coordenar alguns grandes escritórios né? E aí isso envolve aí uma capacidade administrativa, uma capacidade técnica de atuação. Essas pessoas realmente são admiráveis. Então é difícil você não estar ligado a alguém, você não ter metas a serem cumpridas, você ter que estabelecer essas metas. É muito difícil e é desconfortável, te coloca numa posição desconfortável. Então tem pessoas que não têm esse perfil. Tem os soldados da vida, né? Que é as pessoas que nasceram para ser soldados, as pessoas que nasceram para ser líderes. Líderes, e a vida é assim. Então eu não recomendo que a pessoa seja sempre autônoma, eu recomendo que ela procure sempre sair da zona de conforto dela. Sim. Porque a gente vive sempre a gente quer sempre, procura sempre a zona de conforto. E até o que você chegou a citar antes, de que você não conseguiria trabalhar num lugar, tipo, muito monótono, que você mudou muito, né, para vários lugares durante a sua vida. Eu gostaria de saber se você prefere trabalhar em algo que você gosta ou em algo que te dê dinheiro. Nos dois, porque eu gosto muito de gastar. Eu gasto muito. Eu gasto muito. Eu gosto, assim, eu acho que os dois objetivos são importantes. Sim. Mas eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho que envolve a minha profissão. Tem pessoas que não têm. Meu sonho é, adquirir um patamar X que eu consiga proporcionar uma qualidade de vida expressiva para o maior número de pessoas que eu puder, entende? Oferecer o maior número de empregos que eu puder, fazer com que as pessoas se sintam bem com a oportunidade que eu possa estar oferecendo. Então, esse é meu sonho. Eu tenho vontade de criar, por exemplo, de ter uma empresa na qual eu tenho uma oficina, que eu prepare pessoas menos favorecidas, faça um trabalho social de preparação para que essas pessoas executem trabalhos e possam crescer dentro da minha empresa. E para tudo isso preciso de dinheiro. Exatamente. Sim. Eu preciso ser muito bem sucedida, porque eu não quero uma coisa pequena, eu quero uma coisa grande, eu quero uma coisa enorme. Então, assim, é isso. Então, eu quero muito dinheiro, sim, porque eu gosto de viajar, gosto, mas
Mas eu acho que eu tenho outros objetivos também. E eu acho que sempre a gente tem que ter outros objetivos. Pra ajudar os outros, você também precisa se ajudar e conseguir esse dinheiro próprio e tudo mais. Sim, com certeza. Então foi isso, Cris. Espero que você tenha gostado. Ai, gente, espero que eu tenha ajudado, porque assim, eu, às vezes, desculpa aí, tá? Algum erro técnico, assim, que às vezes eu fico nervosa. Realmente, eu acho que é o primeiro, né, podcast, quem sabe sobre um outro assunto, a gente pode voltar a falar sobre um outro assunto, sobre a imobiliária, sobre... Sim. Mas eu agradeço a oportunidade, tá? Vocês são... Nossa, desejo muito sucesso pra vocês. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, viu? É isso. Obrigada, Obrigada, gente, por ter gente. assistido. Nos sigam em todas as nossas redes sociais, que é tudo Profissões em Pauta. É isso. Muito Obrigada, obrigada. tchau.